tudo, tá? Vamos ver a popularidade do Lula, por favor? Põe os gráficos aí. Vamos, Abraão, porque essa semana, né, sem água, sem luz, a inflação explodindo, você mandou uns gráficos aqui. Vou colocar... Isso, a inflação de alimentos é passado, isso daí reflete o câmbio a 6,30. Então, a inflação de alimento veio mesmo, você sentiu isso no supermercado. Você que estava lá, você sentiu que o preço da comida ficou mais caro. E é normal, câmbio alto, comida sobe. Quem mais se machuca quando a comida sobe é quem é mais pobre. Se você ganha 5 salários mínimos, você é um cara classe média. Média bacana, estatisticamente. Classe média acima de 2 salários mínimos, gente. Se a sua família tem renda acima de 2 salários mínimos, você é um classe média. Você não está no Bolsa Família, você tem internet, tem endereço, você é classe média. Quanto mais alta a renda, de 2 salários mínimos a 5 salários mínimos, você sente menos esse impacto do que quem está ali lutando para manter a família com R$ 1.500 por mês. Pega 1.000 trabalhando, mais uma bolsa aqui, mais um biscate ali e tal, R$ 1.500 por mês. O que acontece? O principal item é comida. E ali machuca mais. O câmbio mexe na comida, só que tem um agravante. Como a gente tem muito monopólio, oligopólio, quando o preço da comida sobe, isso é, o oligopólio e o monopólio sobe junto. Então, subiu a taxa de câmbio, ele sobe o preço. Meu custo subiu, eu subo. Para voltar, ele volta devagar. No mercado perfeito, na competição perfeita, na padaria, o preço praticado é igual ao custo marginal. Isso é aula de economia básica. O padeiro não tem condição de cobrar um pouquinho a mais do que da padaria 3 quadras da sua casa. Você anda mais 5 blocos, você compra o pãozinho igual, tão gostoso quanto, mais barato. Agora, quando você tem um monopólio, oligopólio, isso é livre. Ele sobe o preço, para voltar ele vai voltando. Ele não desce tudo. Por quê? Porque ele sabe que ele quer maximizar o lucro dele. Ele reduz um pouco a capacidade que ele poderia ofertar. Ele não oferece todo o produto que ele poderia no preço. Um pouco menor para ter um preço um pouco maior. Isso tem nas minhas aulas na playlist de economia. Eu explico exatamente isso. Chama-se arrancar o excedente do consumidor. Ele arranca o excedente do consumidor. Proteína animal, JBS, um pouquinho mais frio. Não vai baixar o preço. Se baixar, vai baixar metade do que subiu. Tá? E agora, JBS está entrando em ovo. Ovo não é câmbio, porque você não exporta ou importa ovo. O ovo não dá para você exportar ou importar. Eles vão fazer... Por que eles estão? Para consolidar. Consolidar o monopólio, o duopólio de proteína animal. Pega ovo, frango, carne, porco, acabou. Quer comer proteína animal, é comigo, senão vira hinduísta. Carne, café. Café não é monopólio. Café volta. Mas açúcar está na mão da Cosan, não volta. Óleo. Mas não é só o produtor. Supermercado também é um oligopólio. A empresa que vende, que distribui, está na mão. Tem quantas empresas distribuidoras de alimentos no Brasil? Isso é supermercado? 2. Então, o preço subiu, vai voltar um pouco. Tá? 6, vai voltar. Dos 10% que subiu, vai voltar uns 2%. Tá? Mas essa é a dinâmica do Brasil. A gente tem que bater nos monopólios, oligopólios, nos privilégios, em quem conseguiu as tetas e sacanagens. Amplia um pouquinho aqui para eu falar dos números da pesquisa. Então, o que aconteceu? A percepção das pessoas, o que está acontecendo? Você está feliz? Subiu? Não. Preço do alimento, percepção geral, subiu. Combustível ainda não subiu, hein? O governo está sentado, segurando, está com defasagem. Vai ter que subir o preço da gasolina. Conta de água e de luz ainda não subiu. Já começou a subir, mas ainda não bateu, não machucou pesada. A conta de água e de luz no estado de São Paulo vai subir. E o alimento já foi. É aí que pegou a popularidade do Lula. Próximo, por favor. E olha só a popularidade, aonde mais machuca. Você vê até 2 salários mínimos.
que caiu de quanto? De 63 para 56 de aprovação. Aprova ou não aprova o Lula? Historicamente, no geral, se você tem mais de 50% de aprovação, você ganha no primeiro turno. No primeiro turno. Tá? O Lula não ganha mais no primeiro turno, não vai ganhar no primeiro turno. Mas hoje ele ainda é competitivo no segundo turno. Se o câmbio for para 7, ele deixa de ser competitivo, vai depender de chutar os banquinhos e ir com um galo cego para o segundo turno. Cavalo manco ou galo cego para o segundo turno. Quem ganha de 2 a 5 salários mínimos piorou também. E mais de 5 salários mínimos não sentiu tanto o impacto do alimento. Não machucou tanto. Ele já tem uma perspectiva. Quem ganha mais de 5 salários mínimos já não tem uma boa imagem do Lula. Aumentou o preço do alimento? Não foi isso, que não piorou. O Lula não sofreu na popularidade dele nas pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos. Ficou estável. Machucou aonde? De 2 a 5 e principalmente no pessoal que não é classe média, abaixo de 2 salários mínimos. Próximo, por favor. De novo, olha onde foi a pancada. Comida, onde é mais pobre no Brasil? É no Nordeste. Onde mais machucou? No Nordeste. A queda que ele teve de 10 pontos na popularidade e na aprovação no Nordeste. 10 pontos por quê? Comida. Comida por quê? Câmbio. Câmbio e monopólio oligopólio. A culpa também é quem fez os campeões nacionais foi o 9 Dedos. Então ele está colhendo o que ele plantou. Vamos para o próximo, por favor? E a aprovação geral, você vê, ai meu Deus, agora o Lula vai ser empichado. Impeachment, quanto esse número aí está em 20%. Eu acho que existe chance do Lula ser empichado. Se ele for para um segundo turno, for reeleito e ser empichado no segundo mandato dele. Nesse mandato, duvido. A popularidade dele, mesmo que caia muito, o câmbio não vai desandar para R$7 nos próximos 4, 5 meses. O câmbio vai ficar aí. Segundo semestre vai andar. Segundo semestre o câmbio vai bater 7, eu acho. Salvo óbvio. Teve guerra nuclear, aconteceu um imprevisto, alguma bobagem não está no radar. Aí o câmbio anda. Mas o cenário interno, por si só, o câmbio só vai andar no segundo semestre, minha opinião. Talvez no final do segundo trimestre, no final do primeiro semestre, sei lá, maio, junho, pode ser que ele ande, tá? Mas o câmbio vai bater 7 mais para frente, não vai ser agora. Agora vai ficar aí, vai ficar largado. As contas externas, o Brasil ainda está exportando bastante, importa menos, então o câmbio vai ficar aí. Quando o câmbio andar para 7, a popularidade dele vai cair mais. Para quanto? 38, 35. 35 ele está no segundo turno, gente. Pode ser que não ganhe no segundo turno, mas está no segundo turno. Se o câmbio for para 8, daí já começa a mudar. Mas R$7, que é o cenário mais provável, começo do ano que vem ele é um candidato em condições de ir para o segundo turno. Tá bom?